Saudações, fiel torcida! Preparem-se para uma notícia que promete abalar os alicerces do futebol brasileiro. É isso mesmo que você leu. O magnata do futebol e presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, fez uma oferta que deixa todo mundo de queixo caído, nada menos que 4 bilhões de reais pelo Sport Clube Corinthians Paulista. Isso mesmo, 4 bilhões. Só de imaginar essa quantia, o coração do torcedor alvinegro já acelera. Mas o que isso significa para o nosso timão e como a diretoria está reagindo a essa proposta bombástica? Neste episódio, vamos mergulhar de cabeça nas reações e no clima nos bastidores do Corinthians. Você pode imaginar a cena, dirigentes correndo de um lado para o outro, celular na mão, reunindo-se a portas fechadas para discutir os próximos passos. Ao mesmo tempo, a Fiel, sempre atenta, está fervendo nas redes sociais, especulando e debatendo sobre as consequências dessa oferta. Afinal, vender o clube por um valor tão alto é algo que pode mudar tudo, desde a estrutura financeira até o lado emocional da torcida. Para começar, é essencial entender que a proposta feita por Florentino não é apenas uma questão financeira. Estamos falando de um dos clubes mais tradicionais do Brasil, com uma história rica e uma torcida apaixonada. Por isso, essa oferta não é apenas uma transação, é um divisor de águas. O que o Corinthians faz com essa proposta pode determinar o futuro do clube nos próximos anos. A diretoria do Timão, diante dessa situação, se vê em uma encruzilhada. Aceitar essa proposta é, sem dúvida, uma tentação financeira enorme, mas também traz uma série de consequências que precisam ser cuidadosamente ponderadas. Seria um desmonte da estrutura que, com muito esforço, foi construída ao longo de décadas? Ou será que essa venda pode gerar um renascimento, uma nova era, em que o Corinthians pode voltar a ser o gigante que todos conhecemos? E é aqui que a reflexão se torna ainda mais importante. Como essa oferta pode impactar o estilo de jogo do Corinthians? A diretoria precisa considerar não apenas os números, mas também como essa mudança pode afetar a essência do clube. O que será do nosso jeito de jogar, da nossa garra, se a estrutura que sustenta tudo isso for alterada? Essa proposta pode abrir portas para novas contratações, mas também pode significar a perda de talentos que fazem parte da nossa identidade. E o que dizer da Fiel? Essa proposta pode trazer um efeito cascata nas emoções da torcida. Será que a galera vai acolher uma mudança tão drástica? Ou a tradição vai falar mais alto, fazendo com que a maioria se oponha a um negócio desse porte? O torcedor corintiano é conhecido por sua paixão e lealdade, e fica aqui a pergunta: será que a Fiel está preparada para ver seu amado clube sob nova direção? Para encerrar este primeiro capítulo, quero que você, torcedor fiel, pense em como essa proposta pode impactar não apenas o presente, mas também o futuro do nosso timão. E aí, o que você faria? Aceitaria a oferta ou defenderia a continuidade do Corinthians como ele é? Vamos discutir isso nos comentários. Não deixem de se inscrever no canal e deixar seu like, porque ainda temos muito pela frente. O que uma venda bilionária pode significar para o elenco e o estilo de jogo do Corinthians agora? Imagine por um instante a profundidade do impacto que uma venda bilionária desse porte pode ter no nosso Corinthians. Um clube que sempre se destacou pelo seu estilo de jogo, pela garra e determinação de seus jogadores. O que acontece com essa identidade caso a proposta de Florentino Pérez se concretize? Com essa quantia astronômica em jogo, abre-se um leque de possibilidades, mas também de incertezas. Primeiramente, vamos considerar a questão do elenco. A sensação é de que, com um aporte financeiro tão robusto, o Corinthians poderia se reestruturar completamente. Jogadores que hoje são considerados estrelas poderiam sair em busca de novos desafios, enquanto outros, muitas vezes relegados a papéis secundários, poderiam ganhar destaque em um novo projeto. É um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento pode ter repercussões significativas. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece com a filosofia de jogo? O Corinthians é reconhecido por seu jeito aguerrido e pela forma como sempre se adaptou às necessidades de seus técnicos. Uma mudança drástica na gestão, especialmente uma mudança que envolve a venda do clube, pode trazer novos padrões, novas táticas e, quem sabe, até mesmo uma nova identidade. Será que o novo comando manteria o DNA corintiano que tanto amamos?
Ou será que buscarão um estilo mais europeu, visando resultados imediatos e, quem sabe, até mesmo uma estética diferente no campo? Além disso, não podemos esquecer do sentimento da torcida nesse cenário. O fiel, que sempre se mostrou fiel mesmo nas situações adversas, poderá se sentir desconectada de um Corinthians que não é mais o mesmo. O amor à camisa, a paixão pelo jogo, tudo isso está entrelaçado ao que o clube representa. Torcedores podem questionar se o dinheiro realmente vale a pena se a essência do Corinthians se perder no caminho. Aqui, então, surge uma reflexão: qual é o verdadeiro valor do Corinthians? É a história, a tradição ou realmente o status financeiro e os títulos que podem vir com uma reestruturação radical? E como ligamos essa discussão ao aspecto emocional do torcedor? O Corinthians sempre foi visto como um clube do povo, um time que representa a luta e a perseverança. Com um novo proprietário, será que essa conexão vai se perder? O que muitos não percebem é que, para Fiel, o Corinthians é mais do que um time, é uma extensão da sua identidade. Por isso, a ideia de uma venda desse porte pode trazer um verdadeiro turbilhão de emoções. Para finalizar, deixo uma pergunta para vocês, torcedores: o que você prefere? Um Corinthians financeiramente forte, mas que possa deixar de lado sua identidade, ou um clube que, mesmo com dificuldades financeiras, mantenha sua essência intacta? Comenta aí e vamos trocar ideia. E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque o próximo capítulo vai ser ainda mais quente. O impacto da oferta de R$ 4 bilhões nas negociações finais e na estrutura financeira do clube agora. Vamos nos aprofundar nas questões financeiras que cercam essa proposta de R$ 4 bilhões de Florentino Pérez. O que isso significa para o Corinthians em termos de estrutura financeira e negociações? Primeiramente, devemos lembrar que a administração do Corinthians, ao longo dos últimos anos, tem buscado uma política de saneamento das contas e uma reestruturação que se alicerce em uma base sólida. Com essa oferta bombástica, tudo isso pode ser colocado em xeque. Com esses 4 bilhões em vista, a diretoria do Timão poderia não apenas quitar dívidas, mas também realizar investimentos substanciais em infraestrutura. Imagine só, um centro de treinamento de alto nível, com as melhores condições para nossos jogadores e um local que poderia se tornar um celeiro de talentos. Essa é uma possibilidade que poderia fazer o Corinthians emergir como uma potência, não apenas no Brasil, mas no cenário internacional. Mas, ao mesmo tempo, essa oferta também traz à tona um dilema: o que fazer com a identidade do clube? O Corinthians, ao longo de sua história, sempre se destacou por sua capacidade de formar jogadores e valorizar talentos da base. Com a chegada de uma nova gestão, haverá o risco de priorizar contratações de peso em detrimento da formação de novos talentos? Fica a dúvida: esse investimento financeiro, que poderia ser uma bênção, também poderia se transformar em uma maldição. Vamos olhar para exemplos de outros clubes que passaram por situações semelhantes. O Paris Saint-Germain, por exemplo, recebeu um investimento bilionário e rapidamente se tornou uma força dominante na Europa. Contudo, a crítica sobre a falta de foco na base e a dependência de estrelas estrangeiras é constante. O mesmo pode ser dito do Manchester City, que, após a injeção de capital, viu sua identidade se transformar. O Corinthians, com sua rica história de formação de jogadores, poderia correr o risco de perder essa essência. Além disso, vamos refletir sobre o impacto dessa proposta em negociações de mercado. Com essa proposta em mente, será que outros clubes começarão a perceber o Corinthians como um alvo? Os jogadores podem ficar mais propensos a aceitar propostas de nosso lado, sabendo que estamos com um poder financeiro renovado. Por outro lado, o mercado pode se tornar ainda mais competitivo, e o Corinthians pode ser visto como um time que tem bala na agulha para realizar transferências impactantes. O efeito psicológico dessa oferta também não pode ser ignorado. O que isso representa para os investidores e patrocinadores? Poderíamos ver um aumento no interesse por parte de empresas que desejam se associar ao Corinthians em um novo ciclo de investimentos. Tudo isso pode transformar a imagem do clube em um verdadeiro ícone de sucesso e prosperidade. Por último, deixo uma pergunta: como você, torcedor, vê essa possível mudança? Estamos falando de uma nova era ou de um verdadeiro risco de perder a nossa essência? Prepare-se, porque a discussão está apenas começando.
E lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal, porque a conversa está fervendo e o próximo capítulo vai te surpreender. Comparação com ofertas passadas e o que isso significa para a grandeza do Corinthians agora que já discutimos os impactos e as reviravoltas que essa proposta de 4 bilhões de reais pode trazer. Vamos olhar para a história do Corinthians e comparar com ofertas passadas que marcaram o clube. A trajetória do Timão é repleta de episódios de negociações que moldaram sua identidade, e essa nova proposta de Florentino Pérez é um divisor de águas. No passado, o Corinthians enfrentou momentos de pressão financeira, como a fase de recuperação da dívida que quase colocou o clube em risco. Em 2007, por exemplo, a venda de jogadores como o atacante Tevez trouxe um alívio momentâneo, mas também gerou um sentimento de perda entre a torcida. A saída do ídolo foi um duro golpe, mas, paradoxalmente, também deu espaço para novos talentos surgirem e o clube se reerguer. O Timão sempre encontrou formas de se levantar e triunfar, e essa oferta de 4 bilhões de reais aparece como uma nova oportunidade, mas também como um desafio que pode reescrever o futuro do clube. Outro exemplo marcante foi a venda de jogadores como Paulinho, que, após brilhar no clube, foi negociado por um valor significativo. A transação trouxe recursos, mas também deixou um vazio no coração da Fiel. Essa relação entre dinheiro e identidade é delicada e, muitas vezes, dolorosa. O Corinthians precisa avaliar se aceitar essa proposta bilionária pode significar uma nova era de conquistas ou se, ao mesmo tempo, pode levar a uma perda de sua essência. Além disso, é fundamental mencionar as comparações com outros clubes que passaram por situações semelhantes. Times que, ao venderem suas almas em troca de dinheiro fácil, acabaram se perdendo em suas identidades. Um exemplo claro é o do Manchester City, que, após a chegada de investidores, passou por uma transformação radical. Embora tenha conquistado títulos, muitos torcedores ainda se questionam se o clube se distanciou de suas raízes. O Corinthians pode se ver diante de uma encruzilhada semelhante, aceitar a proposta e arriscar perder a conexão com sua história ou recusar e permanecer firme na trajetória que sempre o caracterizou. Essa proposta não é apenas uma questão de dinheiro, mas de legado. O que queremos que as futuras gerações pensem sobre o Corinthians? Um clube que se vendeu por uma fortuna ou um símbolo de resiliência e força? Essas questões profundas devem ser ponderadas, não apenas pela diretoria, mas por cada um de nós, torcedores. O que está em jogo é mais do que um valor monetário, é a essência do que significa ser corintiano. Enquanto isso, o clima entre os torcedores é de expectativa e ansiedade. Como a Fiel se posicionará diante de uma possibilidade tão arriscada? A torcida é o coração do Corinthians, e sem dúvida, a voz dela deve ser ouvida nesse momento crucial. O que você, torcedor, acha disso tudo? O Corinthians deve seguir o caminho do dinheiro ou manter sua essência intacta? Vamos debater nos comentários. É hora de refletir sobre o futuro do nosso amado Timão e o que essa proposta pode significar para a nossa história. As perspectivas futuras do Timão e o que esperar após essa proposta bombástica. Finalmente, chegamos ao último capítulo desta jornada intensa. E o que podemos concluir sobre o futuro do Corinthians diante dessa proposta bombástica de 4 bilhões de reais? O cenário é repleto de possibilidades, mas também de desafios que podem moldar o que está por vir. O que podemos esperar do nosso amado Timão nos próximos anos? Primeiramente, a grande questão que paira no ar é: o que realmente significa essa proposta para o futuro do clube? Estamos falando de uma oportunidade única que pode garantir uma estabilidade financeira sem precedentes, mas que também pode causar rupturas nas tradições que tanto valorizamos. O futuro, portanto, pode ser brilhante se a diretoria conseguir conduzir essa transição da forma correta. O que se espera é que a decisão sobre a venda ou não do clube, caso avance para um cenário real, leve em consideração não apenas o aspecto financeiro, mas também o emocional e o legado que o Corinthians carrega. O desafio será equilibrar as necessidades imediatas com a preservação da história e da identidade do clube. Essa é uma tarefa que exigirá cautela e sensibilidade. Além disso, o engajamento da torcida será fundamental nesse processo. A voz da Fiel nunca foi tão importante quanto agora. A interação nas redes sociais, os debates nas arquibancadas e os comentários nas transmissões são reflexões de um sentimento coletivo que não pode ser ignorado.
O Corinthians é um clube do povo, e isso deve ser parte integrante de qualquer decisão que venha a ser tomada. Por fim, fica a reflexão: como você imagina o futuro do Corinthians? Será que os próximos anos poderão trazer um renascimento para o clube, com uma nova era de conquistas e glórias, ou estaremos assistindo a uma transformação que poderá diluir a essência do que tanto amamos? O que você espera da nossa diretoria? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e, claro, comentar suas expectativas sobre o futuro do nosso timão. Afinal, o Corinthians é mais do que um clube, é uma paixão que transcende gerações. A discussão não termina aqui. Vamos juntos continuar essa conversa.